Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Estamos em direto para levar a você informações do funeral do Papa Francisco. Desde ontem, o corpo do pontífice está na Basílica São Pedro para a visitação dos fiéis. Já passaram por lá 50 mil pessoas. Autoridades eclesiásticas e civis também prestam as suas últimas homenagens, não é? A missa exequial, seguida do sepultamento, será no sábado. E estamos aqui justamente para conversar sobre os ritos dessas celebrações fúnebres que temos acompanhado nesses dias e que não estamos muito habituados, mas que chamam a atenção pelo seu significado e pela sua beleza. Temos um convidado especial para nos ajudar a entender o sentido dessas cerimônias, é o padre Pedro Tavares, que já esteve conosco em outros programas, é especialista em liturgia e pároco de Bom Barral e Roliça, Diocese de Lisboa. Padre, muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, antes mesmo de conversarmos, nós vamos dar uma olhadinha nas imagens que chegam direto da Basílica Vaticana, onde está acontecendo o funeral do Papa Francisco. São imagens emocionantes, não é? Do último adeus dos fiéis que de diversas partes do mundo vão até a Basílica de São Pedro. São aí as imagens ao vivo, milhares de pessoas que fazem questão de prestar o último adeus ao nosso amado Papa Francisco. A fila está longa, viu? Demora, as pessoas ficam horas para poder estar diante do Papa e prestar essa última homenagem, né? Padre, são imagens que nos emocionam, né? Sem dúvida alguma. Fiéis de todas as partes do mundo que fazem questão de estar ali para o Senhor. O que fica do pontificado do Papa Francisco? Então, eu tive a graça, a oportunidade de estar 4 vezes presencialmente com o Papa Francisco. Uma em 2017, quando da canonização dos Santos Pastorinhos e do centenário das aparições de Fátima. Fui diácono nessa celebração. Depois tive a oportunidade em 2022 de estar com ele, com o Cardeal Clemente e um conjunto de padres novos da Diocese de Lisboa, que participámos numa audiência com ele e fiquei alojado inclusivamente na Casa de Santa Marta, onde o Papa residia. Que privilégio. Sim. Depois, em 2023, participei na Jornada Mundial da Juventude, com esta responsabilidade também de fazer parte da equipa da liturgia. Portanto, fui um dos cerimoniários que orientou e ajudou a programar toda a liturgia daqueles dias. E depois, nesse mesmo ano, voltei a estar com ele, com um grupo de paroquianos de uma das minhas paróquias, agradecendo-lhe o dom que tinha sido a Jornada Mundial da Juventude. Fica-me do Papa Francisco, acima de tudo, esta proximidade pela dor e por aqueles que são mais pequenos. Na Jornada Mundial da Juventude, recordo-me de ter, quando cumprimentei o Papa, recordo-me de lhe ter dito: Santo Padre, o meu avô morreu há uma semana. Gostava que me desse uma palavra que pudesse levar à minha avó, que está de luto e que está triste e está em casa a acompanhar. E ele perguntou-me: como é que se chama o teu avô? Eu disse o nome. E a tua avó? E ele disse o nome. Então espera aqui. Ok, Santo Padre. Mas espera mesmo aqui. Sim, Santo Padre. Chamou um dos seus seguranças e trouxe-me um terço e que me disse: este é para a tua avó. Eu acho que aqui está aquilo que é o Papa Francisco. Que delicadeza. Próximo das dores, próximo das dificuldades, daqueles que efetivamente estão mais débeis. Que testemunho bonito. Nossa, foi muito bonito, sim. Muito bonito. E o Papa falece, né, faz sua Páscoa justamente no tempo em que a Igreja vive esse período pascal. É incrível, padre. é incrível. Eu atrevia-me a dizer, se nós tivéssemos escutado a morte do Papa em fevereiro, durante aquele período longo em que ele esteve hospitalizado, nós diríamos: estávamos à espera. Sim, mas de facto sim. O tempo não é nosso, não é? O tempo é o tempo de Deus. E é incrível como o Papa, debilitado, frágil, vai à lógia da Basílica de São Pedro, naquele lugar onde todo mundo o conheceu como sucessor de Pedro, dá a bênção ao mundo, percorre a Praça de São Pedro pela última vez, e é justamente na Páscoa, no domingo de Páscoa, e nesta lógica pascal
celebração pascal que estamos a viver, que o Papa celebra a sua Páscoa. Porque, de facto, a nossa vida é feita para a eternidade. A nossa vida é feita para Deus. E ler a morte do Papa Francisco à luz da Páscoa faz-nos entender o sentido dos ritos que vamos viver e que estamos a viver ao longo destes dias, em direto da Praça de São Pedro, outros, graças a Deus, vivendo presencialmente. Mas, de facto, com esta dimensão muito pascal, o Papa está unido à Páscoa de Jesus e estamos a celebrar a sua Páscoa. Ele que deu a vida por Cristo, ele que anunciou o Evangelho a todos os cantos, que levou o Evangelho até às periferias, como era próprio do Senhor Jesus, e agora vive a sua Páscoa inundado pela Páscoa da ressurreição. Não há coisa mais bonita do que isto. O padre, nós temos visto algumas mudanças, não é, nesses ritos. Que mudanças são essas? Então, o Papa Francisco, no ano passado, fez algumas alterações, efetivamente, ao rito das exéquias dos sumos pontífices, precisamente para clarificar e sublinhar ainda mais esta dimensão pascal da morte daquele que tinha sido discípulo de Cristo. Contrariamente ao que nós vimos em João Paulo II, e depois em Bento XVI, ainda que em Bento XVI de forma já muito simplificada, mas olhando para João Paulo II, vamos ver, por exemplo, como a constatação da morte, o rito da constatação da morte, que tivemos a oportunidade de ver algumas notícias na passada segunda-feira e algumas imagens, inclusive, previa, no rito antigo, que o cardeal Camarlengo batia por 3 vezes com um martelo de prata na cabeça do pontífice, chamava-o pelo nome de batismo e, como não obtinha resposta, declarava-se o óbito, declarava-se a morte. Hoje o rito não está assim, já não acontece no quarto do pontífice, mas na capela privada do sumo pontífice, portanto, aconteceu na capela da Casa de Santa Marta, onde o cardeal Camarlengo presidiu esta celebração, foi lido pelo responsável da saúde do Estado do Vaticano a causa oficial da morte, que sabemos, um AVC, depois um coma e outras doenças, que levaram à morte. É lida, efetivamente, estas indicações e, imediatamente, o corpo do Santo Padre é colocado logo diretamente no féretro, no caixão. Já não naquela tábua, como vimos, por exemplo, Bento XVI, como vimos João Paulo II, mas diz o Papa Francisco que quis que o seu corpo fosse logo colocado, desde o primeiro momento, para o velório, no caixão, para ser como um membro de uma família, como um bispo diocesano é velado. Portanto, no caixão, não como um poderoso que está num catafalco, num grande trono para ele construído, mas num simples caixão, como todos os cristãos são convidados a estar nos seus ritos ezequiais. Depois, o Papa simplificou também o número de caixões, que tradicionalmente eram 3. Neste momento, o Papa é sepultado num caixão de madeira e zinco, precisamente porque vai ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, e esta também é uma novidade expressa do Papa Francisco. Não que seja uma mudança do rito, mas é uma vontade expressa do Papa ser sepultado em Santa Maria Maior, dada a sua devoção a Nossa Senhora e à sua história das viagens que fazia ainda como cardeal a Roma, não é? Visitava sempre Nossa Senhora naquele quadro tão singular e por isso pediu para ali ser sepultado, mas de facto em 2 caixões, o de madeira e o de zinco, para que possa também transparecer esta sua própria simplicidade. Olha, nós vamos fazer aqui uma breve pausa para vermos um vídeo de homenagem belíssimo. Rezem por mim foi a frase mais emblemática do pontificado de Francisco, não é? Que desde o dia em que foi eleito, 13 de março de 2013, o Santo Padre repetiu vezes sem conta esse pedido ao longo do seu pontificado e nesse momento toda a igreja se une para rezar
pelo pontífice, que todos os meses nos apresentava a sua intenção de oração, não é? Então, a Rede Mundial de Oração do Papa preparou uma homenagem que nós vamos acompanhar. Nous, les enfants. Nosotros, los agricultores. We, women. نحن المهمشون. La oli tinamita ralchoch. Sì, signor, tutto ascari. 我们受迫害的基督徒。Noi giovani. Wir Arbeiter. Nós, os mais velhos. Chúng tôi, những người thiểu số tôn giáo. Kaming mga laiko. Nosotros los sacerdotes. Sisi, wa missionari. We, families. Nous, les consacrés. Nós somos parte da criação. Nosotros, los migrantes. Wij de vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Noi katekisti. My drobni i średni przedsiębiorcy. We, victims of abuse. Wir Bewegungen und kirchliche Gruppen. Todos nosotros te damos las gracias por tus intenciones de oración. Seguimos em oração pelas intenções do Papa, não é? Padre, que símbolos pascais nós podemos perceber nessa morte do Papa, nessa passagem do Papa? O senhor falava disso agora há pouco. Sim. Então, em primeiro lugar, um dos primeiros gestos que se faz, precisamente no rito da constatação da morte, é aquele que preside acender o círio pascal, que permanece, e temos visto nas imagens, permanece junto à urna. O círio que foi aceso na Noite Santa da Páscoa e que anuncia a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. O Alfa e o Ômega. Cristo é verdadeiramente ressuscitado, é o princípio e o fim. A Ele pertence toda a eternidade. E diz o celebrante, aquele que preside, resplandeça a luz perpétua com todos os santos na eternidade, ó Senhor, porque Tu és bom. Né? Quando acende o círio pascal. Ou seja, só podemos olhar a morte do Papa à luz do círio pascal. Depois, a forma como o corpo do Papa, o caixão do Papa, é colocado no chão. Iremos vê-lo no dia do funeral, no sábado, será colocado sobre a terra, precisamente para sublinhar esta dimensão Tu és pó e ao pó voltarás. A nossa fragilidade, a nossa mortalidade diante da imensidão que é Deus, mas ao mesmo tempo a nossa disponibilidade e a nossa gratuidade para servir o Senhor da Páscoa, o Senhor da Ressurreição. Ou então, e se formos ao rito que vamos viver e que será um rito à porta fechada, deixem-me dizer assim, na próxima sexta-feira, na tarde que antecede a missa ezequial, quando se vai fechar o caixão do Santo Padre. E a certa altura, aquele que preside dirá, ao mesmo tempo que se coloca um véu de seda sobre o seu rosto: Deus omnipotente e eterno, Senhor da vida e da morte, nós esperamos e acreditamos que a vida do nosso Papa Francisco possa nascer em Ti. O seu rosto, que viu a luz deste mundo, seja agora iluminado para sempre da luz verdadeira. O seu rosto, que Te encontrou em vida para mostrar à Igreja, veja agora o Teu rosto paterno. Tão bonito. Um sinal pascal, os nossos olhos, o nosso rosto, que na Terra foram exemplo e foram rosto e que viram e que experimentaram aquilo que anunciaram, possam agora ser velados para se encontrarem unicamente contigo.
Da mesma forma que a água batismal, que é aspergida sobre o corpo do pontífice, neste caso, ou diante, em qualquer liturgia ezequial, isso também acontece, para nos recordar que o nosso corpo, desde o batismo, é templo do Espírito Santo. Vejam como estas dimensões, a luz, este véu de seda branco, o caixão no chão, a água benta, nos faz recordar como somos discípulos do Senhor Jesus e o nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde o Senhor habitou, onde o nosso corpo foi instrumento do Espírito para anunciar, para viver, para alegrar o mundo com a alegria da ressurreição. O senhor falava, né, sobre essa cerimônia do fechamento do caixão. Será o próximo passo, né? Exatamente. Porque até então o corpo está exposto para a visitação dos fiéis. Aí tem a cerimônia do encerramento do caixão. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar a respeito dessa cerimônia? Sim, gostaria também de dizer que neste dia, sim, antes do fechamento do caixão, serão colocados junto ao corpo do pontífice as moedas cunhadas ao longo destes 12 anos de pontificado e aquilo que se chama o rógito. E o rógito é um texto que vai ser lido nesta celebração com alguns momentos marcantes do pontificado de Francisco, que é feito em duplicado e um deles é colocado junto do seu corpo antes mesmo do encerramento, da clausura do caixão. E na sequência dessa cerimônia, teremos então a missa Ezequial no sábado pela manhã. Onde concelebram todos os cardeais, os bispos, enfim, todos aqueles que, imagino eu, será um funeral imenso, com a participação da Igreja toda, quer por meios televisivos, quer presencialmente, com todos os ministérios lá presentes, desde os ministérios ordenados aos ministérios laicais, enfim. Gostava de sublinhar dois aspectos. Em primeiro lugar, o Evangelho dessa missa, que será o Evangelho do final do Evangelho de São João, em que Pedro escuta da parte do Senhor Jesus: Pedro, tu amas-me? E Pedro vai responder: Senhor, sabes tudo, sabes que eu te amo. E falo por 3 vezes. E esta dimensão de perceber, estamos na liturgia ezequial, estamos a comemorar a Páscoa do nosso Papa, daquele que também, com a sua fragilidade, com a sua fraqueza, respondeu ao Senhor: sim, Senhor, sabes tudo, sabes que te amo. E é tão bonito percebê-lo neste ambiente pascal, neste ambiente ezequial. Depois, e isto é uma singularidade da liturgia das exéquias pontifícias, no momento da encomendação da alma do pontífice, vamos assistir a 2 momentos singulares. As preces da Igreja de Roma, por um lado, e as preces das igrejas orientais. Portanto, o Vigário-Geral para a Diocese de Roma irá aproximar-se do féretro, do Santo Padre. Serão entoadas novamente as ladainhas, que já escutámos na transladação do corpo do Santo Padre para a Basílica Vaticana, e que, no fundo, nos dá esta imagem da Igreja Peregrina, que invoca a Igreja Celeste para que olhe e possa elevar o corpo daquele que está diante de nós, a alma daquele que está diante de nós, à presença do Senhor nosso Deus. E depois vamos ter, de igual forma, e a partir da liturgia bizantina, das exéquias, os patriarcas, os arcebispos, os metropolistas das igrejas orientais, que vão também rezar em grego, junto do corpo do Papa, dando assim esta imagem da universalidade da Igreja, e da Igreja do Oriente e do Ocidente, que está em comunhão com o sucessor de Pedro. Muito bonito, Padre. E depois da missa e do sepultamento, tem início o novenário, não é? São 9 dias de luto e oração pelo Papa. Precisamente. Dias que se iniciam precisamente, e vem indicado no rito ezequial, que o primeiro dia desse novenário é justamente o dia da liturgia da missa ezequial. E estes dias, de alguma forma, são feitos para a Igreja de Roma, para alguns colaboradores e para alguns ambientes da Igreja de Roma, mas que querem ser para nós expressão desta Igreja Universal que reza ao longo de 9 dias pelo Papa falecido. Aliás,
Os cardeais, já não me recordo se ontem, se há 2 dias, já distribuíram inclusive a presidência destas missas, porque está efetivamente dito quais é que são os dias, quais é que são os grupos a quem está destinada a participação destes dias e destas celebrações. Mas, acima de tudo, o objetivo é este, é colocar a Igreja durante 9 dias consecutivos a rezar pela alma do Pontífice, dando assim expressão da Igreja que continua a rezar e a invocar a misericórdia de Deus para aquele que partiu. Nós não estaremos em Roma para participar dessas missas do novenário. E como nós podemos, né, cada fiel, no lugar em que está, seja aqui em Portugal, em outro país da Europa, enfim, de onde está, como cada fiel pode se unir nesse momento, nesse novenário, se unir em oração por esse momento que a Igreja vive, Padre? Acima de tudo, participando na celebração da missa, quer seja diocesana, quer seja paroquial. Portanto, temos visto, por exemplo, agora nestes últimos dias, desde o anúncio da morte do Papa, os bispos que foram convocando missas em sufrágio nas suas catedrais para convocar toda a Igreja diocesana a rezar, mesmo alguns párocos também o fizeram. Eu creio que passa muito por aqui, unirmos-nos à Igreja e fazermos esta experiência bonita e eclesial. Não precisamos estar em Roma para estarmos em comunhão com o Colégio dos Cardeais, com aqueles que estão no nosso país ou noutros países do globo e que rezam pelo Pontífice e que de alguma forma também vão já preparando o seu espírito e o seu coração para aquele que será o sucessor de Pedro. Eu diria, acima de tudo isto, procurarmos participar nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, pelos meios televisivos e que estão ao nosso dispor, participarmos e unirmos-nos espiritualmente para que, de facto, esta dimensão da comunhão esteja, de facto, vincada e marcada em cada um de nós. Padre, a gente está chegando ao fim do programa, passa rápido. Passa muito rápido, muito rápido. É pouco tempo, não é, para refletir tanta coisa, mas já agradeço a sua disponibilidade, o seu entusiasmo, não é? Nos ajuda a refletir um pouco. Fiquei curiosa para saber a respeito do terço que o Papa deu à sua avó. Bem, se a minha avó estiver a ver neste momento, está lá em casa. Está lá em casa e ela guarda com muito carinho. Olha eu acho que ela, quando lhe dei o terço, eu acho que ela ficou assim meio atrapalhada. Eu acho que ela na altura nem percebeu muito bem o que é que a dimensão daqueles gestos, na verdade. Acho que só uns dias depois é que ela percebeu. Mas está lá em casa, está lá em casa guardado. E ela reza com o terço. Imagino, sim, um símbolo, né, que o senhor traz, então, e a família toda, dessa proximidade pastoral do Papa, como nós dizíamos. A mim também me marca muito essa proximidade pastoral do Papa, não é? Sempre o vimos como um grande pastor, um pastor da Igreja Universal. O senhor teria alguma coisa a acrescentar, Padre, nesses breves minutos que nós temos? Eu creio que, acima de tudo, convidar neste momento, é um momento incrível da vida da Igreja. E por isso convidar a Igreja, de facto, a estar com os olhos, com o coração, com o espírito em Roma, porque estamos a sepultar aquele que foi discípulo de Cristo. Coloquemos também os olhos no Papa, naquilo que foi o seu pontificado e deixemos-nos entusiasmar por esta novidade, por esta alegria, por esta proximidade, mas que, acima de tudo, o que nos quer fazer é levar à eternidade, à Páscoa. O Papa não quis outra coisa senão levar-nos ao encontro com este Deus verdadeiro. É isto o centro do seu pontificado. É verdade. Padre, muito obrigada. Muito obrigado. Foi muito bom o senhor nos ajudar a refletir sobre a liturgia. Para todos nós, muito obrigada. Antes de encerrarmos, nós vamos voltar às imagens que temos direto do Vaticano, onde milhares de peregrinos fazem a sua última homenagem ao Papa Francisco. E para nós, que não podemos ir até Roma, vamos acompanhar tudo pela TV Canção Nova, não é? Temos ao longo da programação entradas de Roma, boletins informativos, programas especiais e muita oração. Lembrando que sábado vamos transmitir a Missa Ezequial e o sepultamento a partir das 9 horas da manhã. Acompanhe, siga também as nossas redes sociais e canal no YouTube que tem conteúdo bacana para você lá. É a Canção Nova na cobertura da despedida ao Papa Francisco.